Oi, querido, tudo bem? Daniel Silveira, eu imprimi esse material aqui de Colin Standish sobre Ron Wyatt. Não todo, só até o capítulo 28. Por enquanto eu vou comentar nesse momento até o 28, depois eu comento mais. O livro que se intitula Relíquias Sagradas ou Revelação Divina. O parecer de Colin Standish e Russell, parece que é mais Russell Standish, que é médico, e morreu antes de Colin Standish. Eu tenho mais contato, tive, né? Porque Colin também morreu, foi com Colin. Mas, então eu vou dar o meu parecer, tá? Sobre isso, e você pode tirar suas conclusões. Foi traduzido com o Google Tradutor e por isso eu tenho feito muitas correçõezinhas ainda, né? Enfim, é um livro inteiro que fomos fazendo assim porque eu acho interessante e vamos refletir sobre o assunto, tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, por favor, dê-nos sabedoria e ilumine nossa mente para que possamos ter discernimento, por favor, e não sermos enganados pelos enganos dos últimos dias. Por favor, não permita que sejamos enganados. Por Jesus oramos. Amém. Olha só. Então, eu vou... Primeiro, o título Relíquias Sagradas ou Revelação Divina. A introdução, os primeiros capítulos é muito espiritual, sobre os enganos dos últimos dias e cuidar do outro evangelho e assim, em primeiro lugar, relíquias sagradas. Eu não vejo Ron Wyatt falando muito em questão, gente, isso é uma relíquia, né? A ênfase desse livro é mais a Arca da Aliança. Também fala de outras coisas, das outras descobertas, mas o foco principal é a Arca da Aliança. Mas eu não vejo tratando esse assunto como sendo uma relíquia. Eu acho um pouco forçado, assim, sabe? Eu já vi muitos vídeos de Ron Wyatt, do site dele, né? O Ron Wyatt também já faleceu. E não vejo essa ênfase, não, de que é uma relíquia. Eu penso que é forçar um pouco a barra. Eu vou primeiro apresentar argumentos pró-Standish e depois pró-Wyatt, tá bom? Abundam mais os argumentos pró-Ron Wyatt. Mas, então, primeiro na página 11 aqui da minha impressão, vamos lá. Realmente há um perigo de que isso seja uma distração dos últimos dias. Uma distração do que é importante, que é preparar o caráter, santificação, concordo. Então nós não fazemos disso nossa ênfase. Você conhece meu ministério MV e tal, que a gente não fala muito sobre isso. Mas, tá bom? Então, esse é um perigo real. Aqui, deixa eu ver se eu menciono isso aqui. Acho que não menciona não, porque é uma coisa 19b, página 19b. Jesus teria aparecido, um anjo, ou segundo Ron White, em algum vídeo lá que ele fez, disse que seria até Jesus que apareceu. E lá estava Jesus vestido com as mesmas roupas que Ellen White viu, né? Então realmente Ellen White fala em primeiros escritos, então vi que Jesus não deixaria o lugar santíssimo até que cada caso fosse decidido para salvação ou destruição. E Jesus está limitado pela humanidade. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, isso aí realmente, né, não faria sentido de ser Jesus. Aliás, Gabriel, satanista, também fala que Jesus apareceu para ele, e segundo esse texto, não poderia ser Jesus, né? Página 21 aqui, do meu impresso, tá? Essa questão de página não vai se aplicar a você. É meu, eu já vou tirar depois.
Não, Dani. Não, gatinho. Roberto, ajuda o gatinho a entrar. Gatinho, não, gatinho. É porque eu tô numa gravação aqui. Ih, pode entrar. Não, deixa meio aberto pra luz entrar. Pô, gato, né? Mas, tá. Mas vamos ver aqui, ganhei? Aí Colin Standish usa o texto de Hebreus, né, 2,14, que... Não! Não! Aí Colin Standish usa o texto de Hebreus 2,14, dizendo que Jesus participou da mesma carne e do mesmo sangue. Tá, mas talvez não no nível micro, né? Ou seja, o tipo sanguíneo. Ele participou do nosso tipo sanguíneo, de qual? RH. Então, nessa questão do sangue, tem coisas que Jesus tem que ser único. Por exemplo, e esse é o ponto que também fala em outro lugar aqui, de que Jesus foi único em vários sentidos. Ele foi o único encarnado. Ele foi o único que, né, nasceu sem pai, sem espermatozoide. Então, e o único que foi 100% Deus também. Então, né, tem que ver em que nível ele foi também participou do nosso sangue. Não podemos ter pensamento absolutista grego, mas o pensamento hebraico tem seu devido contexto. 83 fala das distrações, eu já falei. Aí fala bastante sobre... Nesse vídeo fala bastante sobre licenças para a arqueologia, fala bastante sobre os cromossomos e sangue, sabe? Eu não entro muito nessa questão de mérito porque é muito esponjoso, dá para puxar para um lado e para o outro, permissão ou não, mas aparentemente Ron White não mostrou as permissões e, sabe, essa questão, esse mérito eu não entro, porque realmente faz sentido haver uma conspiração de silêncio. Se uma coisa grande, ó, cala, né, fica quietinho, assim como aconteceu com os discípulos, a ressurreição e Pilatos e Herodes e tal, né, quer dizer, os sacerdotes, não eles, mas os sacerdotes pediram para os soldados romanos, né, silêncio, está na Bíblia, né, lá em Mateus, se não me engano, 28. Então, é de se esperar isso sim, tá? E de que neguem, de que ele teve a permissão. Pode ser. O mundo está imerso em trevas e quem não tem a Deus, né? É fácil mentir, ou tem que mentir para manter o emprego. Tá, agora vamos lá. 25, na página 25. Colin Standish fala aqui, ó, quando uma descoberta de grande interesse e significância é feita, devemos esperar a cobertura da mídia de massa. Eu discordo, isso é muito ingênuo, né? A mídia de massa hoje em dia, cada vez mais, né? Estão famintos por notícias, tá? Mas tem que ver quem são os chefes deles, que tem uma agenda por trás. Então, isso é muito ingênuo e eu discordo de Colin Standish nesse ponto aqui, tá? Por que que Colin Standish não foi coberto pela mídia de massa? Aí Colin Standish diz, isso dificilmente soa como o trabalho de um arqueólogo, é mais semelhante à marca de um vidente. Quer dizer, colocando aqui, contrastando um no outro, usa esse recurso, né, da literatura da linguagem, mas assim, Ron White não é um arqueólogo, é um leigo, é um enfermeiro, e na verdade isso o torna ainda mais qualificado aos meus olhos, né? Isso é típico de Deus. Típico de Deus. Deus dificilmente usaria um arqueólogo hoje com a mente formatada segundo o currículo, né, mundano.
Deus, olha só como usou o carpinteiro Jesus, João Batista, e quais eram as profissões dos escritores bíblicos. Então, vamos lá. É porque assim, a gente tem que ver como surgiu esse material aqui. No começo, em algum lugar fala, Colin Stanley diz que, na verdade, eles mantiveram silêncio por muito tempo. E eles foram comentando com pessoas aqui, ali, acolá, desacreditando, porque bombou mais na Austrália, através desse tal de Jonathan Gray. E a gente não pode suspeitar mal de que houve inveja e tal, mas o fato é que Jonathan Gray bombou bastante na Austrália, que é o lugar de Colin Standish. E o fato é que Colin Standish foi comentando com outras pessoas sobre isso e aí vazou. Alguém gravou, parece, e aí eles se viram como que coagidos a publicar alguma coisa. Agora tem que dar razão, né? Porque vocês são contra. Então eu vejo bastante assim que forçam a barra para encontrar e sempre reenfatizar a questão, não pode ser enganado nos últimos dias. Então eu vejo um pouquinho forçando a barra aqui sim, né? Página 46. Sangue, já falei, página 50. Pedindo evidências, o peso da evidência, onde está a evidência e tal, né? Mas eu me lembro de Jesus falando, Tomé, só porque você viu, você creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, sabe? Eu não vejo como isso pode fazer mal para minha alma e eu acreditar assim, olha, faz sentido, eu creio, mas eu não vou fazer disso a minha pregação agora, sair pregando por aí. Então, sabe? 46, 50, 55. Na página 55, Colin Standish usa de sarcasmo. Ron White já tinha falecido quando ele publicou esse livro. Mas Ron White diz que, já que ele está muito... E Colin Standish diz, mas talvez Ron White, que está muito familiarizado com esse meio de crescimento específico, a questão de sangue, possa fornecer sua composição aos leitores, pode fornecer a composição do sangue aos leitores, né? Então achei meio sarcástico isso aí, né? Bom, então vamos para a página 76. No capítulo 18, fala muito a questão das licenças no capítulo 18 fala bastante sobre licenças de escavação e tal, mas e Colin Standish dá bastante crédito a essas autoridades, algumas ainda que estavam vivas quando foi escrito esse livro, pela virada do milênio, né? Mas eu acho muito ingênuo crer nessas autoridades, pois se foi descoberto de fato, teriam que negar, quer dizer, não é que teriam, mas faz muito sentido negarem, porque todo assim, o holofote estaria voltado para Ron White, e eles querem no momento dele, eu posso bem imaginar isso, né? E por ordem superior, quem que é o príncipe desse mundo? Satanás, será que não estava consciente de que estava descobrindo isso? E então enviou para os maçons, jesuítas, chefes, luminares por aí, para dar ordem lá para Israel, né? Para silêncio. E mesmo também pela providência divina. Deus permitiu isso para que haja silêncio, para que na hora certa. Então acho ingênuo pôr confiança nas autoridades. Então fez ligação para o general e perguntou, sabe? Eu não iria por esse caminho.
Aí Colin Standish fala aqui na página. Aí Colin Standish fala sobre as asas, né, dos querubins sobre a Arca da Aliança, dizendo que eles teriam que ter as asas para cima. As duas asas, quer dizer, as 4 asas para cima, pelo que dá a entender. Cobrindo tudo e tal. Porque ele mostra texto da Bíblia falando disso. Só que aí, Jonathan Gray, quer dizer, não, quem faz as respostas desse livro, que é do Ministério de Ellen White, não sei quem que escreveu de fato, mostra uma citação de Ellen White, que eu chequei, realmente está em Patriarcas e Profetas 348.3, dizendo que uma asa era assim, para cima, né, e a outra asa dobrada, em sinal de reverência. Dobrada sobre o corpo em sinal de reverência e humildade. Review and Herald, 9 de novembro de 1905 também. Tá? Parágrafo 2. Eu chequei em inglês, está realmente lá. Então, nisso, Colin Standish errou. Ele falou, né, deu a entender, pelo menos eu entendi, se eu estiver errado me corrija, de que, né, ele diz que as 2 asas são para cima, sim, as 4 asas. E, finalmente, página 91... fala sobre quem podia tocar na arca, só os coatitas e só quer dizer, só Moisés, quem que tocaria na tábua da lei de Deus, né, na arca da aliança, e Uzá morreu e tal. Mas e se Deus escolheu Ron White para isso, né? Seria uma exceção. Assim como Davi comeu dos pães da preposição, os quais não lhe era lícito, mas, né, misericórdia quero. Então, também não iria por essa rota de querer comparar. Se Deus de fato o escolheu, então tudo ok. Eu acho muito capaz, sim, que Deus tenha feito isso. Eu não digo que fez, eu não quero assim ser dogmático, categórico, até porque não terminei de ler todo esse material, né? Mas até agora eu achei fraco esse material de Colin Standish, refutando Ron White, tá? Pode também ser que Ron White fez gafes, pisou na bola, ou mesmo falou coisas que estão erradas, se orgulhou no final de sua vida, e falou que era Jesus, e que na verdade era só um anjo, e assim puxou a brasa para sua sardinha. Pode ser, porque Gideão também teve vitória, foi usado por Deus, mas depois da sua vitória lá com os 300, ele fez um éfode, tipo um ídolo, e se apostatou assim, né? Se desviou do caminho certo. Então pode ser que, depois das descobertas, pregando por aí na Austrália, e vídeo, Colin Standish ajuda bastante assim, referência de vídeos, gravação tal, ligação telefônica, de que depois realmente ele falou coisas erradas, ou arrogantes, ou que ele perdeu a paciência em algum momento, né? Mas autores bíblicos também perdem a paciência e pecam, digamos assim, né? Escorregam, tropeçam, fazem coisas erradas, mas isso não desabona, né, o que eles usaram, que eles foram usados por Deus. Jones também. Ellen White várias vezes, quer dizer, várias vezes não. Eu me lembro de uma agora em que Ellen White fala menos Jones, menos picante, menos cortante, seu comentário aqui. E no final da vida ele também se desanimou aparentemente, não sei até que ponto perdeu a fé, isso é outro assunto. Mas, enfim, autores bíblicos, né, podem pecar e errar, sim, né? Então, isso não lança na lama tudo que foi feito e não desabona de que pode ter sido realmente autêntico no começo, tá bom? Em primeiro lugar.